Que a paz de Jesus possa envolver os nossos corações. Vamos, como de hábito, buscar serenar os nossos pensamentos, os nossos corações, a fim de que possamos estabelecer sintonia com as vibrações mais altas da espiritualidade maior. Que o Mestre Jesus, que os ceareiros de paz e de amor possam envolver-nos nesses instantes em que dividiremos as nossas atenções para o estudo do Evangelho do Mestre Jesus. Pai de infinita bondade, Jesus, Mestre amado, que possamos nesses instantes ser envolvidos pela Tua serenidade, pela Tua paz. Que possamos ter o discernimento possível e necessário para a melhor compreensão das Tuas palavras de misericórdia e de amor. E que possamos, assim, recolhendo os divinos ensinamentos do nosso irmão maior, do nosso Mestre Jesus, que possamos, a partir deles, construir melhores atitudes, consolidando, assim, o nosso processo de crescimento espiritual, de evolução e de paz. Que assim seja. Queridos amigos, vamos nos dedicar mais uma vez à parábola dos trabalhadores da última hora. Recordaremos sempre que esta é uma das maiores e mais importantes passagens do Evangelho de Jesus. Nós observaremos que, entre tantas e tantas parábolas que Jesus nos trouxe, essa talvez seja a que mais desafia os intérpretes em todas as tradições, em todos os tempos, porque é relativamente fácil compreender, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Tudo ali fica bastante claro, bastante óbvio. A parábola do semeador, que inclusive é uma parábola que Jesus vai explicar detalhadamente para os discípulos, para aqueles que o ouvem. Mas quando nós nos deparamos com a parábola dos trabalhadores da última hora, mesmo nas mais antigas interpretações cristãs, se defronta com uma grande dificuldade, porque a história narrada aparentemente descreve uma situação de injustiça, como nós iremos examinar. Injustiça essa que inclusive aparece na história, que é a questão da remuneração que o senhor da vinha dá aos seus trabalhadores, aqueles que ele vai chamando nos diversos horários do dia e que ao final serão remunerados da mesma maneira, embora alguns tenham chegado à vinha muito antes que os outros, o que vai gerar inclusive um certo desconforto por parte daqueles que chegaram antes e que, ao ver o senhor da vinha remunerar aqueles que chegaram na última hora, serem remunerados pelo mesmo valor que, enfim, havia sido combinado com eles, eles criam uma expectativa de que eles talvez fossem remunerados num valor maior, porque afinal trabalharam muito mais tempo. Então,
nós vamos tentar examinar juntos esta passagem. Muitas vezes essa passagem ela retorna principalmente nesses momentos de grandes dificuldades, de grandes dores que a humanidade atravessa. Porque a parábola dos trabalhadores da última hora, que consta no Evangelho de Mateus, ela de uma certa maneira trabalha com esses instantes, com esses momentos, eu não digo apocalípticos, mas esses momentos finais, esses momentos de transição, esses momentos de definição de rumos para a transformação da humanidade, né? Ela sempre é recordada porque, como se refere à última hora, nesses momentos em que nós vemos tanta consternação, tantas guerras, tantas instabilidades políticas, geopolíticas, tantas questões de brigas entre religiões, entre países, onde, mais uma vez, a nossa expectativa de que a humanidade havia chegado a um ponto em que a paz seria uma conquista definitiva, nós, mais uma vez, aí nos defrontamos com um risco iminente de uma guerra maior, fora as tantas guerras que sempre existiram e se mantiveram ao longo dos séculos na humanidade. Então, quando nós estamos nesse de coisas no mundo, nós naturalmente associamos com a hora última, né? Com a 11ª hora, né? Com a hora 11, com a hora final antes das 12 horas, né? Então, onde se espera que essas dificuldades, essas lutas, que se espera justamente para essa hora final, que sejam um sinal de que este é o momento da grande transformação, da grande mudança de etapa, da mudança de nível, de um cumprimento de um período que se finaliza para que a gente ingresse no outro, né? Então, né, tem essa recordação do momento de Deus fazer o grande aprisco, o grande censo dos servidores que lhe forem fiéis, né? Os que não recuaram diante das tarefas e aos quais ele vai, né? Deus confia os postos mais difíceis nessa grande obra da regeneração. Então vamos recordar essa parábola, né, no Evangelho de Mateus, onde consta o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado, ou seja, tendo combinado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Então, o senhor, né, o pai de família, que é o senhor da vinha, ou seja, é o senhor da lavoura, o senhor da plantação de uvas, o pai de família, né, aqui claramente não há dúvida que se refere à figura de Deus, ao nosso pai, né? Então ele encontra trabalhadores ociosos na primeira hora do dia. Se nós vamos ver, o dia judaico, à época, era contado das 6 da manhã às 6 da tarde. Então, por isso que, mais tarde, quando ele vai falar da hora sexta, né, ele está falando do meio-dia. O dia começa às 6 da manhã, a hora sexta seria o nosso meio-dia, né?
assim como a hora nona seria por volta das 3 da tarde, que também vai ser o horário que, né, estamos chegando do período de Páscoa, a hora nona, que seria às 3 da tarde, em que Jesus teria morrido na cruz. Então, o senhor da vinha, né, encontrou esses trabalhadores e combinou com eles o pagamento de 1 denário por aquele dia de serviço. Então, o dia, aqui é outra coisa que a gente pode ter como algo pacífico, né, entre aqueles que interpretam. O dia é o período de tempo da história da humanidade. E a vinha, é claro, é o universo, é o mundo onde nós estamos atuando, cumprindo a nossa tarefa de evolução, de regeneração. Saiu de novo a 3ª hora do dia. Então, às 9 da manhã, ainda era cedo, né? Este pai de família, Deus, né, sai de novo e se dá conta que há outros trabalhadores ociosos, né? Saiu de novo a 3ª hora do dia e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também para minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Veja que aqui já não tem o valor fixado, mas é aquilo que ele entende razoável. E eles foram. Saiu de novo a hora sexta, que seria o equivalente ao meio-dia, né? A metade do dia, a metade, então, da jornada, da história da humanidade, vamos dizer assim. E a hora nona do dia, saiu de novo, ou seja, mais ou menos por volta das 3 da tarde, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1/10, ou seja, a hora 11 do dia. Então, o dia que tem 12 horas, começa às 6 da manhã, termina às 6 da tarde, quando então anoitece. Na época, sem recursos tecnológicos que nós temos hoje, obviamente as pessoas encerravam as suas atividades quando a luz solar se encerrava. Então, 6 da tarde, o dia acaba. E o senhor da vinha sai a 1/10 hora, a hora 11, ou seja, às 5 da tarde, ou seja, o sol já está se pondo, o dia está findando, é a hora final. E, saindo a 1/10 hora, encontrou ainda outros trabalhadores que estavam desocupados, aos quais disse também: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Vejam, essa resposta é bem importante. Ele pergunta por que eles passaram o dia inteiro sem trabalhar. Veja que ao senhor da vinha interessa o motivo pelo qual eles ainda estavam ociosos. Essa é uma questão muito importante para a gente entender depois. O porquê essa remuneração vai parecer injusta. Os trabalhadores esses, então, da última hora, da 1/10 hora, vão responder: disseram eles, que ninguém nos assalariou, ou seja, eles estavam ali à disposição para o trabalho, ansiavam por trabalhar, estavam disponíveis, abertos, dispostos à tarefa do bem, a realizar o trabalho do bem, que é o trabalho na vinha do Senhor. Entretanto, eles só não o fizeram porque até então ninguém os havia assalariado, ou seja, ninguém lhes havia dado a oportunidade do trabalho no bem. Eles estavam ociosos não por preguiça, não porque não queriam trabalhar, não porque achavam desagradável o trabalho. Eles estavam esperando desde cedo, dispostos ao trabalho,
predispostos a servir na tarefa do bem, ansiavam por isso, apenas não haviam tido a oportunidade. Então, o senhor da vinha lhes disse: ide vós também para a minha vinha. E aí, o dia acaba, e o dono da vinha diz ao seu capataz, enfim, aquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Então, vejam o detalhe que tem aqui. Os trabalhadores da última hora e aqueles que foram chegando por último na vinha, os da hora nona, os da hora sexta, os da hora terceira, eles não só trabalharam menos, como eles vão receber primeiro o pagamento pelo seu, né, do seu quinhão, pelo seu trabalho. E qual é esse pagamento? Esse pagamento é a evolução, a felicidade a que nós, espíritos, filhos de Deus, podemos alcançar. Mas ao receberem eles primeiro, os demais ficaram na expectativa, os que haviam chegado primeiro. Então, aproximando os que a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Observem que os trabalhadores que haviam chegado a hora nona, a hora sexta, a hora terceira, a hora primeira, de repente vêm os trabalhadores da última hora recebendo aquilo que o senhor da vinha havia combinado com eles. Se a gente vai lembrar da passagem aqui de Mateus, do começo da parábola, expressamente o senhor da vinha combina com aqueles que ele chama na hora primeira, o primeiro grupo de trabalhadores, eles recebem, né, tá combinado, ó, vocês vão trabalhar o dia inteiro e vocês vão receber 1 denário. E aí tá todo aquele povo que foi chegando depois ali na roça, no trabalho, no trabalho das videiras, de repente eles recebem um denário. Aí aquele que recebeu primeiro, com a sua ainda imperfeição, talvez, passa a imaginar que, bom, certo, ele combinou conosco 1 denário, mas esses que chegaram agora há pouco receberam 1 denário, então isso quer dizer que nós, que trabalhamos 10, 12 vezes mais tempo na vinha, nós vamos receber muito mais. Vejam que o senhor da vinha, que Deus não havia combinado mais do que 1 denário, ele havia combinado 1 denário. Então aqui se cria uma sensação de injustiça. Vindo ao seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Eles julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Eles receberam exatamente o que Deus havia combinado com eles. Entretanto, como eles haviam criado a expectativa de, por trabalhar mais, recebessem mais, foram se queixar ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, aí o pai da vinha vai se justificar. Disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Ou seja, eu não estou te prejudicando. Não convencionaste, você não combinou comigo receber
1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Se apraz a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, ao longo da história da cristandade, essa parábola ela foi desafiadora. Pela questão da aparente injustiça que nós sabemos que Deus, o Senhor da vinha, não o é. Mas Jesus não explicita exatamente o alcance do seu ensinamento. Mas nós podemos perceber claramente que a remuneração, ou seja, a recompensa àqueles que trabalham no bem, é, em dado momento, atingir a evolução. Por outro lado, conforme a gente percebe que seria, então, entrar no reino dos céus, a felicidade plena, porém, a gente percebe pelo comportamento questionador desses trabalhadores que chegaram à primeira hora, que, embora não haja um consenso, se atribui, sejam os primeiros profetas, os primeiros divulgadores da palavra de Deus, ainda na época anterior a Jesus, percebe-se que, por mais que eles tenham trabalhado durante todo o dia, ou seja, estejam trabalhando há mais tempo, parece que não compreenderam a natureza e a profundidade do seu trabalho. Porque chega ao fim do dia e eles vão questionar ao Senhor da vinha os critérios que ele tem de remuneração. Por outro lado, uma outra leitura possível dessa parábola é a questão da bondade e do amor que o Senhor da vinha, que Deus tem para com todos aqueles que trabalham na tarefa do bem. Então, o Senhor da vinha, ele tem piedade, ele tem amor, carinho por todos aqueles, mesmo aqueles que conseguiram se dedicaram, se converteram à tarefa do bem apenas nos momentos finais. Eles também receberão a recompensa prometida para todos aqueles que trabalham no bem, ou seja, aqueles que trabalham na tarefa do bem, na tarefa do amor, da caridade, todos eles evoluirão, todos eles encontrarão a felicidade possível, todos eles atingirão etapas superiores de evolução, ainda que tenham chegado mais tarde. O seu amor, a bondade do Senhor da vinha é superior a tudo isso. Por isso que nessa parábola que trata profundamente do convite do trabalho que o Senhor realiza às diferentes categorias de trabalhadores, de apóstolos do bem ao longo da história, ela tem uma profundidade muito, muito grande. Então, nós precisamos nos dar conta da grande responsabilidade que nós temos. Muitos de nós, e por isso que muitas vezes a gente diz que os espíritas são os trabalhadores de última hora, muitos de nós estamos chegando ou conhecendo o Evangelho, nos tornando, aceitando o convite
para trabalhar na vinha do Senhor apenas agora, às 5 da tarde, à 1ª hora, na última hora. Mas para que sejamos dignos da recompensa, do pagamento, que é o mesmo a todos aqueles que estão, inclusive, há mais tempo, mas que seguem fiéis ao Senhor da vinha, ao Senhor de Deus, é necessário que nós façamos por merecer e cumpramos as tarefas que nos são alcançadas no bem, na caridade, no trabalho, na doutrina, no trabalho em relação ao ensinamento de Jesus. É importante que nós multipliquemos esses esforços, porque para nós o tempo é curto. Vejam que todo o Evangelho segundo o Espiritismo, toda a obra, a gente sempre vai ter, né, ali aquela estrutura dos capítulos, o texto evangélico, o texto da parábola, que nós cuidamos aqui em conjunto. Depois vem um comentário de Allan Kardec, e depois os comentários dos espíritos, normalmente mensagens selecionadas por Kardec que vão comentar aquela passagem evangélica. E normalmente os comentários de Kardec, até pelo poder de síntese que ele tem, são mais ricos, inclusive, do que as mensagens dos espíritos. Mas este capítulo, que agora não vai dar tempo, mas ele antecipa, né, o capítulo seguinte do Evangelho segundo o Espiritismo vai tratar a questão da verdadeira caridade, né, do óbolo da viúva, e que talvez vá fazer referência a esse, né, a viúva que deu pouco, mas deu tudo que tinha. Assim, nós também, mesmo chegando na última hora, podemos ainda, se nos esforçarmos, realizar o trabalho que nos compete, mesmo com o tempo curto. Este capítulo é o único que não segue esse esquema. Nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec não comenta a passagem evangélica. E claro, isso não é que Kardec não tenha sabido, ou que não tenha superado essa polêmica passagem evangélica tão discutida ao longo da história da Igreja, mas não deixa de ser um dado interessante a isso. Ele passa a passagem evangélica e em seguida entrega a palavra aos espíritos, as mensagens espíritas, que são muito boas, muito bem desenvolvidas. Mas, já arrematando aqui a nossa conversa, a primeira dessas mensagens que eu acho que é a que melhor enfrenta, né, o tema, ou pelo menos enfrenta em maiores detalhes a parábola, que é a do Espírito Constantino. Ali nós temos uma passagem a nos preocupar, né, porque a gente vê muitas vezes que nós espíritas enchemos o peito de orgulho e dizemos, né, nós espíritas somos os trabalhadores da última hora, ou seja, nós temos uma missão especial, a nós compete uma tarefa diferenciada, como se nós fôssemos especiais entre os tantos servos, os tantos trabalhadores da vinha. Primeiro que não é isso que é dito. E é preocupante porque o Espírito Constantino vai dizer, ali dei uma olhada, bons espíritas, sede os trabalhadores da última hora. Vejam a profundidade, bons espíritas. E aí nós vamos ver o que Kardec define como bom espírita, e a gente fica, né, o verdadeiro espírita, e aí a gente lembra que, né, a gente olha aquilo e diz, pô, é uma tarefa quase impossível de ser realizada. Não é impossível, mas realmente nós temos um trabalho gigantesco para realizar. E ele não diz, sois os trabalhadores da última hora. Ele diz,
sede os trabalhadores da última hora. Ou seja, vocês não é por serem espíritas que automaticamente vocês são trabalhadores da última hora e vão receber o mesmo salário ao final do dia. Ele se refere aos bons espíritas e ele convida a sermos os trabalhadores da última hora. Sede, ou seja, nos convida a sermos. E para sermos, precisamos trabalhar na vinha. Então, queridos amigos, vamos nos esforçar para sermos dignos de podermos adentrar na vinha do Senhor. Queridos amigos, vamos mais uma vez elevar o nosso pensamento, vamos silenciar os nossos corações, os nossos pensamentos, e vamos rogar à humanidade, aos espíritos superiores, que possam nos envolver na sua vibração de amor e de paz, que possam eles visitar os nossos lares, atendendo às nossas dificuldades, às nossas lutas, que possam envolver, atender às necessidades de cada um de nós, de nossos familiares, de nossos amigos, de todos aqueles que sofrem, que atravessam provações, e que o Mestre Jesus possa inspirar-nos a cada vez mais nos envolvermos no trabalho do bem, no trabalho do amor, e assim nos candidatarmos ao trabalho na vinha do Senhor. Que possamos ser dignos da tarefa de trabalhadores da última hora e que possamos, assim, nos deixar envolver pela paz e pela vibração da espiritualidade maior. Que o Mestre Jesus nos despeça em paz. Muita paz a todos.